focada, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem de saúde, que vocês estejam já vivendo do mercado e que estejam aí todo mundo muito feliz, espero eu, né? Bom, pessoal, como eu falei nos vídeos anteriores, eu disse que ia trazer alguns conteúdos aos poucos aqui para vocês, mostrando a minha rotina, como que eu vejo o gráfico. E hoje eu estou trazendo esse conteúdo chamado Candle a Candle e as suas obrigações. É bem simples esse vídeo. A ideia é mostrar um pouquinho do que é o operacional, o que eu enxergo no gráfico, para tentar ajudar você a também decifrar esse mercado de uma forma clara, de uma forma mais absoluta, tá bom? É bem simples esse conteúdo e eu vou pedir para você só uma coisinha. Deixa o like aí pra gente. O nosso canal aqui ele é novo, mas o nosso intuito é a longo prazo de realmente mostrar para você como que é uma vida de um trader, como que realmente é ganhar dinheiro nesse mercado, beleza? Compartilhe aí com seus amigos esse vídeo que possa ajudar você a crescer também nesse mercado, beleza, pessoal? Vamos lá pro vídeo então. Valeu! Bom, pessoal, para mim passar isso aqui para vocês, eu preciso estar mostrando o candle da forma mais simples que ele é, né? Qual que é o movimento que ele faz desde a abertura para a mínima, para a máxima e o fechamento, né? No caso que eu estou falando é do candle de alta. Eu sei que isso aqui é o básico do básico para um trader que está iniciando a aprender, que é o candle, né? O que é um candle, né? Sei que muita gente já sabe, mas para mim poder falar sobre o candle a candle e as probabilidades dele, as obrigações dos candles, quando eu for mostrar isso aqui no gráfico, eu preciso que você veja o candle de uma forma clara, absoluta, para que você consiga olhar para ele e falar assim, opa, ele está fazendo esse movimento, então a obrigação do próximo é fazer isso, entendeu? Então, é o beabá de tudo para que você que está iniciando nesse mercado tenha um conhecimento bom, assim, uma estrutura de conhecimento boa, que você vai poder chegar lá na frente, quando estiver já na frente do mercado, entendendo de forma muito clara o que é realmente a movimentação que o gráfico faz. Eu fiz essa figura aqui só para a gente dar o start mesmo, tá? Aqui nós temos um candle de alta, certo? Então eu tenho aqui a abertura, que é onde o candle nasce, né? Onde ele inicia o movimento. Aqui eu desenhei da seguinte maneira, imaginando que ele tenha vindo para baixo, certo? Fez uma mínima, que é o ponto mínimo que ele chega, e depois ele faz novamente um movimento indo para cima, até indo lá na máxima, e deixando o ponto mais alto possível, né? Ou seja, deixando realmente a sua máxima, né? Como o próprio nome diz. Depois voltando e tendo o seu fim, né? O seu fechamento num ponto específico. Esse aqui é o candle, é o básico do básico, né? Claro que ele pode movimentar um pouco para cima, um pouco para baixo, depois pode ter ido descido lá embaixo, depois voltado a subir novamente, porque dentro desse candle aqui, existe vários outros candles. Vamos, como a gente vai trabalhar no gráfico de 5 minutos, dentro deste candle de 5 minutos que nós estamos vendo aqui, existem outros 5 candles de 1 minuto. Então, isso aqui é só para você realmente entender. Então, nós temos aqui esse candle de alta, por isso que já deixei ele na cor verde, né? Então, nós temos aqui a sua abertura, a sua mínima, a sua máxima e o seu fechamento, certo? Eu vou passar aqui para o lado aqui, nós temos um outro candle, que é o candle de baixa, né? É o candle vermelho. Então, ele faz um movimento já diferente do candle verde. Não só por causa da sua cor, mas porque a sua abertura, ela muda de lugar. Depois eu vou colocar os dois candles para você olhar, né? Para você ver como que cada um faz um movimento diferente ali no caso, né? Claro que eu vou mostrar isso depois para vocês no gráfico. Então, o candle vermelho, ele tem aqui a sua abertura, né? Novamente, imaginamos que ele faça um movimento de alta, deixe a sua máxima e depois faça todo o movimento de baixa, fazendo a sua mínima, que é o seu ponto mais baixo, voltando um pouquinho para cima, não sei quantos pontos, isso nesse momento não faz muita diferença, mas voltou, fez o seu fim, o seu fechamento, né?
Então, esse é um candle vermelho, né? É um candle de baixa. Só para vocês entenderem de uma forma bem simples como que realmente o movimento do candle é. A gente vai fazer o que aqui? Vamos comparar os dois candles. Olha só, tá vendo que o verde, o fechamento, ele fecha no alto e o fechamento do vermelho, que é de baixa, ele vai fechar na parte de baixo. É normal. Só que mínima e máxima fica na mesma altura. Então, tipo, quando o candle ele vai dar a sua máxima ou a sua mínima, ele chegou no seu ponto limite, tá? Isso é o beabá para quem está iniciando no mercado financeiro. Eu vou lá para o gráfico agora e eu vou mostrar para você como que é realmente o movimento lá no gráfico. Eu vou fazer quase que um backtest, tá? Mostrando o movimento, as probabilidades e as obrigações de cada candle. Talvez eu vou falar alguma coisa ou outra lá no gráfico que você vai ficar se perguntando, mas pô, por que ele falou sobre esse padrão ou negação, enfim, essas coisas? Eu vou passar isso em outros vídeos. Então já vou falar isso aqui, já para deixar mais claro para vocês que não vai ser só esse vídeo. Hoje nós estamos falando de candle a candle e suas obrigações, né? Tanto que esse é o título do vídeo. Candle a candle e suas obrigações. Beleza, pessoal? Então vamos lá para o gráfico agora, tá? Aí você já vai ver mais ou menos como que realmente é o movimento no gráfico. Bom, pessoal, voltando aqui agora para o gráfico, peguei um dia para trás aqui, não é muito longe, tá? Vocês podem ver até aqui embaixo mesmo que mostra, ó, dia 11/11, tá? Então não faz muitos dias, hoje estou gravando esse vídeo dia 24. Mas a data em si, ela não tem muita importância, não é relevante, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, né, no gráfico, né, para vocês entenderem como que realmente é a movimentação dentro do candle a candle. Eu deixei essa linha laranja aqui, porque a gente vai utilizar ela para me mostrar cada rompimento de cada candle, tá bom? Bom, iniciou aqui no caso o dia, né? Pode ver aqui, ó, 9 horas da manhã, já aparece aqui embaixo, né? Se vocês verem. O primeiro candle do dia deu um candle de baixo, ok. Ele foi até um ponto específico, né? Ele fez a sua mínima, né? Ele pode ter ido para cima. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, como é que foi o movimento dele. Ó, ele deu um pulo lá para cima, né? Depois desceu, aí deu aquela subida, desceu de novo, e depois começou a subir e parou assim com esse corpinho aqui. Então, essa aqui é aquilo que eu estava falando um pouco antes. Dentro dos 5 minutos, eu tenho outros 5 candles de 1 minuto. Então, isso aqui eu resumo para vocês entenderem, né? Ó, pode ver que ele tem aqui, ó, sua abertura foi em X lugar, a sua máxima foi em tal lugar, a sua mínima foi em tal ponto, e seu fechamento foi em tal ponto, certo? Ok, vamos lá então. Já dá para mim analisar alguma coisa em relação ao movimento aqui? Bom, se ele começou de baixa, ele tem que continuar de baixa, pela lógica do movimento. Porém, eu tenho alguns pontos específicos aqui, por exemplo, ó, uma mínima que está sendo respeitada, né? Ele fez esse movimento, provavelmente ele deve ter ido buscar um outro movimento mais para baixo, se for pegar aqui. Isso aqui é só para vocês entenderem, ó, tá vendo? Ele veio buscar outros pontos mais embaixo, né? E depois subiu e respeitou. Tendo essas mínimas aqui que ele respeita, uma grande probabilidade do próximo candle subir, tá? Só para vocês entenderem. Só que a obrigação do candle ela é diferente da probabilidade. A obrigação, no caso dele, seria continuar o movimento de baixo. Mas como eu tenho alguns pontos aqui atrás que eu já marquei e mostrei para vocês, a probabilidade do próximo candle é ir para cima, tá? Vamos ver o próximo candle? Então, olha só. Tá vendo só que interessante? Eric, por que o candle subiu? Bom, eu tenho essa fibo aqui, ó, né? Dentro desse próprio candle aqui, ó. Na máxima e na sua mínima. O que ele fez aqui? Ele deu todo o movimento, respeitou os pontos aqui atrás que eu marquei. E o que ele fez? Deu um teste no 50% e foi tentar romper máxima. Por que ele tentou romper máxima, Eric, se você falou que ele tinha que continuar o movimento de baixo? Justamente por causa desses pontos que eu mostrei aqui atrás. Ele foi fechar o gap, né, que nós chamamos isso, que ele foi lá testar
o movimento final do candle do dia anterior. E o que ele fez aqui? Ele ainda está acima de um ponto alto, de uns 50%. Então, a probabilidade, novamente falando, a probabilidade dele é continuar o movimento de alta. Mas, Eric, para ele continuar o movimento de alta, o que ele já tem que fazer? Das duas, uma. Ele tem que romper ou ele próprio, ou o mais provável é romper pelo menos o candle par anterior, tá? Que o candle a candle, ele funciona dessa forma. Par tem que ficar acima do par e ímpar tem que ficar acima do ímpar. Mesma coisa se ele tiver no movimento de baixa. O ímpar tem que ficar abaixo do ímpar e o par tem que ficar abaixo do par, né? No caso, o movimento de baixa. Como que eu vejo isso, Eric? Pelos números, né? Aqui é o candle ímpar, candle par. Essa é a nossa lógica de leitura. Então, vamos lá. A probabilidade do próximo candle é romper pelo menos ou ficar acima do candle 1 aqui, ó. Deixa eu até colocar uma linha aqui, que eu falei que ia usar ela, para vocês verem. Olha só o que ele fez. Novamente, ele veio numa região de 50%, de uma máxima e mínima, né? Que já eu tenho que vir para o gatilho, porque já foi testado. E o que ele fez? Ele ficou acima desses 50%, veio novamente, testou esse movimento, rompeu aqui, no caso, essa mínima, né? E fez o movimento de alta que ele tinha que fazer. Além de ficar acima do primeiro candle, ele já também rompeu o seu candle anterior, que era o mais, digamos assim, era a obrigação maior, era a obrigação real dele, que era ficar acima do anterior. Porque aqui, como ele teve esse candle de baixa, o próximo candle, se ele ficou de alta, esse aqui tinha que ficar acima do anterior, ou pelo menos acima do seu antecessor, ok? Probabilidade do próximo candle. Aqui eu continuo olhando o movimento de alta, justamente porque que ele fez uma negação de mínima, né? Negou aqui o 13, tá vendo? Ele rompeu aqui, né? No caso, devolveu essa mínima, ficou acima do anterior. A obrigação do próximo candle é continuar o movimento de alta. Vamos ver se ele vai fazer isso? Olha só que legal, né? Então, isso aqui é o simples do simples, é o básico do básico, o movimento que ele tem que estar fazendo. Se ele já ficou acima do seu antecessor e do seu anterior, que foi o 3, o próximo só tem que ficar acima do 3. Vamos ver o que ele vai fazer? Ó, já até ficou acima do 4, ou seja, aqui já indica uma super tendência. O que é a super tendência, Eric? A super tendência é quando os candles eles já estão rompendo o seu anterior. Tá vendo que ele já deu um movimento bem de alta aqui, ó. Provavelmente aqui já deve ter ido, sei lá, uns 1.000 pontos. Nossa, bem mais, ó. 1.270 pontos. Então, é um movimento que começou embaixo, tá só subindo, né? Ele tá só indo para cima. Mas a obrigação do candle é só ficar acima do seu antecessor, tá bom? Nesse caso aqui. Então, vamos passar um pouquinho para frente, para ver quando ele começar a fazer o movimento de baixa. Olha lá. Ficou acima do seu... Além do seu antecessor, também ficou acima do anterior. Mesma coisa aqui, ó. Do anterior, do anterior, do anterior. Nossa, movimento de alta. Feroz aqui, hein? Esse dia que eu escolhi aqui, hein? Não tinha visto esse dia. Olha, 2.000 pontos. 40 minutos, subiu 2.000 pontos. Que legal, cara. Eu adoro quando o mercado faz isso. Bom, aqui o que ele fez? Só um movimento de baixa. Ah, Eric, então já vai começar a cair? Não. Não, por quê? Porque tá vendo aqui esse candle, o candle número 8? Não teve nenhuma negação, nada foi negado. Mas ele cumpriu com a obrigação dele, que é ficar acima do 8. O próximo candle ele pode até vir testar o 8 e tem que ficar acima do 9. A obrigação do próximo candle, no caso do próximo, que é o 11, ele tem que ficar acima do 9. É a obrigação do candle, tá? Ou seja, que nós chamamos de candle a candle, suas obrigações. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai fazer isso que eu tô falando que ele vai fazer? Olha só. Aqui tem uma coisa bem interessante já para mostrar para vocês. Ele ficou acima ele fez um candle de alta, né? Tentou romper aqui uma máxima, vamos ver se ele rompeu. Olha, tá vendo aqui, ó? Vou chegar bem pertinho para vocês verem, ó. Por 5 pontinhos, praticamente aqui, ó. Tá vendo que ele rompeu? É a obrigação dele. Nossa, Eric, mas ele rompeu só um pouquinho. Tem certeza que ele vai continuar subindo? Certeza, não. O mercado, ele não é
absoluto. Se eu tivesse toda certeza, aqui, vocês podem ter certeza que eu colocava aqui uns 100 contratos aí no dia e deixava o pau torar, entendeu? Ganhar dinheiro pra caramba aí, fazendo quase nada. Só deixando o Kendall se movimentar. Só que, é aquilo que eu te falei, a obrigação do 11 era pelo menos ficar acima do 9. O que que vai acontecer? Eu tenho essas fibos aqui, né? Só que eu nem vou usar ela agora, para não deixar vocês perdidos. A gente só está falando da movimentação do Kendall a Kendall. Ele cumpriu com a obrigação dele, certo? Então, o próximo Kendall, que é o 12, ele tem que ficar acima de quem? Você consegue já me responder mentalmente? O mouse já está até em cima, né? Ele tem que, por obrigação, ficar acima do 10. Se ele não ficar, Eric, o que que o próximo faz? Olha só, já estou olhando lá no Kendall 13. A gente ainda está no Kendall 11 aqui mostrando. Se o 12 não romper a máxima do 10, o próximo Kendall, que é o 13, ele vai ter que cair, porque ele não cumpriu com sua obrigação. Aí entra a probabilidade. Ah, se o Kendall 12 não cumpre com a sua obrigação, a probabilidade do próximo Kendall é fazer o movimento ao contrário. Mas se ele romper, Eric, bom, aí é que entra isso aqui, ó, a FIBO, alguns pontos para trás que depois a gente juntando tudo, a gente consegue mostrar. Ou seja, é o tal contexto, né? Só para você entender. Então vamos lá. Obrigação do próximo candle, ficar acima do 10. Se ele não ficar, o 13 faz o quê? Cai, certo? Ah, Eric, se o 13, por exemplo, olha só, vou até mais um pouco para frente, vou lá no 14 agora. Se o 13 não cumprir com a obrigação dele, o 12 não cumpre a obrigação, aí o 13 que tem que descer não desce, qual que é a obrigação do 14? Tem que subir. Viu como é que eu já estou bem lá na frente? Olha só, eu estou 20 minutos à frente já, só para você ter uma noção. Então, eu estou vendo o candle lá na frente, porque ele tem a sua obrigação de fazer. Se ele não faz essa obrigação, ele muda ali, no caso, ele tem aquele contraponto, ele vai fazer outra coisa, certo? Vamos ver o próximo candle, então. Olha só, literalmente cumpriu com a sua obrigação. Por que, Eric, que ele tinha que subir? Porque essa é a obrigação. O 11 fez a obrigação dele, que era ficar acima do 9. Então, o 12 ele tem por obrigação ficar acima do 10. E agora, o que, que o 13 tem que fazer, já que o 12 rompeu? Se o 12 rompeu, o 13 tem que ficar pelo menos acima de quem? Do 11. É a conta simples. É par com par, ímpar com ímpar. Até chegar a um ponto que ele começa a negar. Então, aqui também, ó, só para você ter uma noção, nós já temos aqui de mercado de alta. Deixa eu só fazer rapidinho aqui o olho, né? Ó, nós temos 2.250, 250 e poucos pontos. Eric, será que já não está na hora de cair? Cara, o mercado é soberano. Ele pode subir 20 mil pontos aqui. Como também pode subir 30 pontos e já cair. Tipo, é difícil de falar. Então, nós analisamos para operar as suas obrigações e as suas probabilidades, certo? Então, a obrigação do próximo candle aqui agora é, no caso, romper. Continuar o movimento de alta e ficar acima do 10, do 12, do 11. Oh, desculpa, o 13 tem que ficar acima do 11. Vamos ver então o próximo candle? Ah, mas se ele não faz isso, então o próximo candle cai. É simples, essa é a lógica. Esse é o raciocínio lógico para você operar. Quando você começa a ver isso de forma clara, opa, fica mais fácil os estalos e é onde que você consegue fazer as suas entradas de uma certa forma boa. Aí você junta com o contexto, é onde que você consegue fazer a entrada sem passar aquele sufoco, sem perder, enfim, né? Vamos ver o próximo candle? Olha só, Eric, ele desceu. Mas o que que ele fez aí? Ele negou alguma coisa? Não, ele cumpriu a sua obrigação. Ele ficou acima de quem? Do 11. Provavelmente, eu falei que eu não ia usar, mas eu tenho que usar porque é contexto, né? Então ajuda a analisar. Ó, o que que ele fez aqui? Eu tinha uma nova máxima e uma nova mínima, certo? Aqui, Eric, por que que você colocou a FIBO justamente no 11? Porque aqui eu tenho literalmente eu tenho um fundo. Essa aqui é um fundo, tá? Porque o 10 é uma mínima e o 11 é um fundo, porque o 11 está mais baixo do que
o 10 e mais baixo do que o 12, entendeu? Então, isso aqui é um fundo para mim, ok? Aqui é uma mínima, aqui é uma mínima, aqui é uma mínima, 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 fundo, mínima, entendeu? Ele faz tipo um triângulo, no caso aqui invertido, tá? Bom, só para você entender, já estou até passando uma ideia de contexto aqui para vocês, bem legal. Bom, qual que é a ideia aqui então? O 13 ele cumpriu com a obrigação dele, certo? Porém, ele fechou vermelho. Ah, Eric, mas então, se ele fechou vermelho, ele tem que cair. Não, porque ele cumpriu a obrigação dele. Se esse 13 tivesse ficado abaixo do 11, aí o próximo candle, que é o 14, ele deveria cair. Ele tem essa probabilidade de queda, mas ele tem que cair até onde? Até uns 50%. Mas você está vendo que esse 13 ele já veio uns 50% e também já ficou acima, fazendo a sua obrigação? Então, a probabilidade, ou melhor, a obrigação e probabilidade juntos, né, nesse caso, é o próximo candle romper a máxima do 12. Ele tem essa obrigação. Se ele já não faz isso e continua aqui sem romper o 12, o próximo ele tende a cair. Mas cair até onde? Aí depende muito do contexto. Ele pode vir só nessa máxima, ele pode vir nos 50%, ele pode vir aqui, ó, gatilho com gatilho, que é uns 50% mais macro. Aqui também é um gatilho, aqui é um gatilho, aqui não dá para considerar gatilho, mas ele tem de rompimento, né? Rompeu o topo atrás aqui, no caso, né? Se você for olhar, ó, rompeu o topos, né? Então pode utilizar ele. E outro gatilho, depois eu vou explicar isso para vocês em outro vídeo, e aqui é outro gatilho, certo? Bom, então esse aqui seria o macro, no caso, né? Mas vamos focar nisso aqui. Ele veio, fez a obrigação dele, veio nos 50% e ficou acima do 11. Probabilidade, próximo candle, continuar o movimento de alta e também a sua obrigação. Quando ele nega, ele tem a sua probabilidade, ele tem só mais a sua probabilidade. Por quê? Se ele já testou um 50% ou um alvo, aí tipo ele já tem a obrigação de fazer o movimento invertido, né? Parece ser estranho o que eu tô falando, ou meio confuso, talvez, mas vocês vão entender em cada vídeo e lives que a gente faz todas as terças-feiras e pelo menos uma vez na semana, todas as quintas, provavelmente vai sair um vídeo para vocês tá aprendendo um pouquinho sobre o mercado, tá bom? Vamos ver qual que é o próximo candle? Nossa, Eric, ele desceu, não respeitou os 50%. E agora, o que você tem a falar? Bom, agora a gente vai fazer o quê? Movimento da FIBO. A obrigação era subir, certo? Não fez. Ok, ótimo, não tem problema. Aqui eu já tenho uma boa visão de entrada. Só que eu tenho alguns pontos que ele já testou. Só que ainda falta, por exemplo, testar alguns pontos específicos, como aqui. E vamos supor, daí eu pego a fibra, ó, já tô até mostrando o contexto, ó. Vim aqui, ó, nesse gatilho, tá vendo aqui, ó, é um alvo. Pode ser que ele desça até aí, mas ele também pode respeitar essa mínima aqui, né? Já foi 2 vezes testada, já pode ser uma mínima que ninguém rompe. Então, tipo, olha só, tô até passando mais conteúdo aqui, né? Mas é bom, eu quero que vocês aprendam mesmo, entendeu? E segue a gente aí no nosso YouTube, que isso aqui vai ficar para vocês estarem aprendendo mais. Eu quero que vocês realmente ganhem dinheiro nesse mercado. Bom, voltando aqui. Qual a obrigação do próximo candle, então, Eric? Bom, se ele vem de negação, ele tem que continuar descendo, certo? Porém, eu tenho alguns pontos que ele pode testar e já voltar. Então, ele pode só testar, por exemplo, só essa mínima aqui, como eu já tinha marcado antes, né? E voltar a subir. Como ele também pode despencar e à vontade agora também. Então, depende. Vamos ver o movimento do próximo candle? Olha só, rompeu. Olha o que eu falei aqui. Você lembra que eu tinha marcado agora atrás? Onde que ele veio? Olha só que legal, né? Eric, mas você faria alguma entrada aí? Honestamente, não, porque eu entro em violinadas. Ou seja, se esse Candle 15, por exemplo, tivesse vindo testar, dado uma violinadinha aqui, testado a máxima do 14, ficado um pouquinho para cima e voltado para cá, eu teria batido aqui, ó. Legal. Daria para mim pegar aqui, ó, 460 pontos, porque ele teria que romper aí algum ponto. Aí os conservadores deixam aqui na mínima, né? Querendo ou não, já 200 pontos, já dá para tirar um dinheiro em mão também. Então, assim, fez a sua obrigação, ficou, e ainda o que ele fez aqui de lambuja? Rompeu a mínima do 14, certo?
Quando há uma negação, a obrigação do próximo candle é romper aquele candle que negou anteriormente. Então, o 14 negou a máxima do 11. Então, a obrigação do 15 era ficar realmente abaixo do 14. Porém, aqui eu tenho 50%. Pode ser que o próximo candle nasça, venha testar aqui para cima e suba, certo? Até onde? Até essa negação que ainda está faltando teste. É um ponto a se observar, ok? Então vamos ver o movimento? Olha só. Nossa, só desceu. Por que ele só desceu e não respeitou nada? Nós temos aqui uma subida muito forte, de mais de 2.000 pontos. Então provavelmente ele também vai descer bastante. Ele precisa fazer correções. Lembra que eu falei que o mercado ele se movimenta em ondas? Então, ele vai provavelmente buscar até uns 50% do movimento, né? Pode ser até aqui, e depois corrigir. Então, pessoal, isso aqui é simples, certo? Obrigação do próximo candle agora é 16, ficar abaixo do 15. O 17 ficar abaixo do 15. Fez a sua obrigação, tá vendo? Olha, ele foi lá, testou aqui, ó, porque já tem negação, e está indo aqui pertinho do 50% mais macro. Pode ser que ele teste aqui e já volte a subir, como também rompa. Isso é normal. A obrigação do próximo candle é só ficar abaixo do 16, ok? Vamos ver? Olha só, ele abriu testando para baixo e subiu. Que interessante, né? Por que ele fez isso? Porque aqui eu tenho um padrão, tá? Depois eu vou falar isso em outro vídeo. Eu tenho um padrão de entrada aqui daria uma entrada interessante. Eu gostaria só que ele tivesse vindo testar esse 50%, mas provavelmente pode ter algum pontinho aqui que não está marcado, né? Mas enfim, não vem ao caso agora. Mas só para vocês entenderem, tá? Movimento aqui. Teve uma negação, certo? Então, o próximo candle, ele tem obrigação, prestem só atenção, ele tem obrigação de fazer o quê? Romper a máxima do 18. Porém, a probabilidade dele é que se ele chegar num ponto específico, como por exemplo, já testou aqui a mínima do 15, ele pode simplesmente só descer e tipo, tchau, entendeu? Não tem muito o que fazer, né? Vamos ver o que ele vai fazer? A obrigação dele é romper a máxima dos 18. Olha só. Ah, por que ele desceu e ainda desnegou aqui? Ah, porque ele já testou um ponto específico. Enfim, pessoal, eu não vou me alongar muito, até para o vídeo não ficar muito longo também. Mas é o básico aqui para vocês entenderem, né? Já passei aqui para vocês quase 20 candles, né? Só para vocês terem uma noção, isso aqui já seria uma hora de trader, mais de uma hora de trader, na verdade. Até no 19 aqui é uma hora e meia de trader, né? De trade, fazendo dia a dia. Só para vocês realmente conseguir pescar o que realmente a gente opera no dia a dia, o que eu opero, o que os meus amigos que a gente opera junto aqui faz, entendeu? Qual que é o intuito, Eric, que você está fazendo esse vídeo aqui? Para realmente mostrar para vocês o que é o mercado e como ele realmente funciona, beleza? Então, pessoal, acho que é só isso. Deixa eu só ver mais um vendo que eu sou curioso. O trader é fogo, né? A probabilidade do próximo é continuar o movimento de baixa, porque ele já veio aqui, no caso, desnegou, mas ele também tá. Deixa eu ver se tá. Ah, ele tá acima de 50%. Pode ser que ele suba daqui também. Viu como é que é a questão da probabilidade? Ele tem aqui, ó, eu tenho duas leituras. Olha, até é bom falar nisso, ó. Eu tenho duas leituras. Ele vem aqui no caso, diz que tinha negado, e depois ele desnegou, né? Nem sei se existe essa palavra, depois eu procuro bem. Só que ele já está numa região de 50% também. Ele respeitou, então ele pode subir quanto ele pode descer. Então, quando acontece isso, o que a gente faz? Nada, só fica olhando. Vamos ver o que ele vai fazer? Ó, fez o que ele realmente tinha que continuar fazendo. Se ele vem de desnegação, ele tem que continuar descendo aí. Então, ele fez a obrigação dele. Beleza, pessoal? Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido aí. Espero que também tenha ficado bem didático. Se vocês não entenderam, vai aparecer o Instagram aí, vocês podem ir lá, me seguir, me chama lá no Instagram, eu vou responder conforme eu vou conseguindo. Tiro dúvida, pode ficar tranquilo, não cobro para tirar dúvida, não é esse o intuito. O intuito é que você realmente saia daqui entendendo bem mesmo, sabendo o que é esse mercado. Tá bom?
Bom, é isso. Fique com Deus. Até o próximo vídeo e bom trades a todos aí. Ah, lembre-se, hein, gente, ó. Curta, compartilha, se inscreve no canal, deixa aí o joinha aí, que todo mundo fala, né? Ativa o sininho para que você receba sempre aí quando a gente for entrar em live ou quando a gente for fazer, quando tiver vídeo novo no canal. Só lembrando, tá? Todas as terça-feiras nós temos uma live a partir das 19 horas, certo? E toda quinta-feira é para sair um vídeo no canal, ok? E é isso. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. What it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden.